Moçada, hoje um aniversário à francesa. Happy birthday to you, Paris. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E como falo sempre, antes de começarmos, para quem ainda não se inscreveu, vai lá, faça sua inscrição para nós continuarmos fazendo aqui os nossos vídeos, beleza? Hoje, moçada, nós vamos falar do aniversário de um disco bastante clássico, um disco gravado ao vivo em Paris. Por isso, o nome Paris. É o Paris disco duplo ao vivo do Supertramp, que foi lançado nesse dia 26 de setembro de 1980, fazendo hoje, então, 45 anos. Então, moçada, esse disco aqui, gravado durante uma turnê que o Supertramp fez pela Europa em 79, ele foi todo gravado em Paris, né? Não num único dia, né? Alguns shows. E uma época aí, então, gravado em 79, lançado em 80, ele tem a formação clássica do Supertramp, que contava, então, a época com os grandes músicos Roger Hodgson na guitarra, nos teclados e nos vocais, o Rick Davies, que infelizmente faz alguns dias aí faleceu, né, nos vocais e também nos teclados, o Doug Thompson no baixo, Bob Siebenberg na bateria e o John Helliwell nos sopros, né, e de vez em quando ele dava também uma canjinha lá nos vocais, um pouquinho em alguma guitarra, alguma coisa assim. Então essa formação aí marcou época no Supertramp, né, essa banda que sempre misturou assim um rock tradicional, um rock and roll tradicional, com um progressivo, com art rock, sendo que o art rock já é uma mistura aí de clássico com jazz, né? Então uma banda que sempre teve um som pomposo, um som incrementado, um som fantástico aí, bastante requintado e muito gostoso de ouvir, prezando sempre pelo virtuosismo vocal e instrumental nas suas músicas. E nesse disco ao vivo, ele é aquela história, né, moçada? Ele é extremamente perfeito. Às vezes ele nem parece ser um disco ao vivo. Porque é assim. Lembra quando nós falamos aqui do aniversário do Kiss Alive? Que nós falamos que o Kiss foi criticado na época, porque... Na época e nos anos vindouros também, por ter dado uma mexida no disco, né? Na época eles falavam que não, depois eles admitiram que deram umas acertadas no estúdio. Na verdade, quem não dá, né? Normalmente os caras gravam ao vivo, mas depois dão lá um facelifting no estúdio para dar pro disco sair melhor, né? E eu acho legal, fica até melhor a gente ouvir e tal. Né? Eu acho meio bobagem esse negócio, tem que ser com os erros. Não, eu acho que ajeitou, fica até melhor. E eu não sei até onde o Supertramp mexeu nesse disco no estúdio, se é que mexeu. Mas a verdade é que ele é perfeito demais. Ele é extremamente perfeito, você ouve uma perfeição da primeira à última faixa desse disco ao vivo, desse duplo ao vivo. E lembrando, né, nós vamos falar das faixas dele aqui, do original que saiu em 1980, do vinil, né, dos dois vinis aí, do vinil duplo, do lançamento original. Porque depois, ao longo dos anos, ele teve várias outras versões, com muitas outras faixas, né, assim, dos shows completos que foram feitos lá em Paris, aqui foram, né, não tem assim todas as músicas, né, tanto é que o show tem mais de 2 horas, e o disco não tem toda essa duração, então algumas músicas ficaram de fora, inclusive até uma pequena crítica que eu vou fazer aqui, né, de ter ficado de fora Goodbye Stranger, que é uma música bastante popular do Supertramp, que ficou de fora aqui desse play. Então vamos dar uma olhada nas faixas que compõem esse play aqui, para nós comentarmos um pouco a respeito delas. Vamos ver, ó. O lado 1, School, Ain't Nobody By Me, The Logical Song e Bloody Well Right. Moçada, músicas fantásticas aqui do Supertramp, né? School, uma música maravilhosa, bastante famosa, né? Que marcou época, um hit sensacional, abrindo fantasticamente o play aí, deixando já o público em êxtase pela beleza da execução também dessa grande faixa. Ain't Nobody By Me, então, outra música no mesmo estilo, né? Que segue no ritmo para dar todo aquele clima para The Logical Song. Esse é o maior sucesso da banda, né?
Uma música maravilhosa, uma música que marcou época, teve cover de muita gente, né? Tocou aí a exaustão, aparece até hoje, é belíssima e atual até hoje, essa grande música The Logical Song do Supertramp. E Bloody Well Right, né, com seu ritmo quebrado, fantástico também, que deve ter levado muita gente ao delírio nesse show aqui, maravilhosa, funcionando muito bem ao vivo. Essas quatro aí já fazendo o primeiro lado do play aí de maneira fantástica. No lado 2 do LP, nós temos a seguinte seleção, olha só. Breakfast in America, You Started Loud, Hide in Your Shell e From Now On. Então, ó, Breakfast in America, né, faixa título daquele que talvez tenha sido o disco mais bem sucedido da banda, né? Então, outra faixa também aí, maravilhosa, deliciosa, Roger Hodgson arrasando nos vocais e tudo, uma música incrível aqui, com sua perfeição também, acima de tudo. Seguindo, né, You Started Loud e Hide in Your Shell, aí, outras duas músicas fantásticas, e fechando From Now On, né, outra emocionante também, emocionada e emotiva, que mantém o pique aí dessa banda maravilhosa. No disco 2, né, o lado 3, no caso, né, que é o lado 1 do disco 2, vamos a elas. Dreamer, Rudy, A Soapbox Opera e Asylum. Dreamer, também uma das músicas mais famosas, né, com aquele teclado incrível, né, que... vamos dizer assim, até esquisito falar isso do Supertramp, mas que não deixa pedra sobre pedra, né? Depois Rudy, Soapbox Opera, maravilhosa, e a Asylum fechando esse lado aqui também, de maneira, com muita classe, né? Essa banda sempre esbanjando muita classe. E fechando o disco, lado 2 do disco 4, Take the Long Way Home, Fool's Overture, Two of Us e a esplêndida e fantástica e maravilhosa Crime of the Century. Moçada, o único senão mesmo ter ficado de fora, Goodbye Stranger, mas essas outras aqui que entraram também, Crime of the Century, essa Crime of the Century com o vocal do Rick Davis, é uma música incrível, né? Aquele desfecho final lá com o piano, com a guitarra, olha, maravilhosa, essa música incrível. Também tem um vídeo, né, um DVD aqui desse show que, se você tiver a oportunidade de ver também, é fantástico, muito bem humorado, né? Um visual muito bem rebuscado ali para aquilo que se tinha na época, uma coisa fantástica, um show aqui de grande requinte, de grande qualidade, de grande categoria. Eu sei que muitos de vocês podem falar assim, mas o Supertramp é um soft rock e tal. Mas com muita qualidade, uma coisa aqui com muita consistência também, que tem que fazer parte do classic rock, que é uma banda também que marcou época, influente e incrível. Grandes músicos, músicos polidos, grande qualidade. É uma coisa aqui que não pode deixar de ser conferida por quem gosta de música de qualidade. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, confira que não vai se arrepender, que o deleite é garantido. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!